Deus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Primeiro livro de Reis, segundo livro, capítulo 4, versículo 38. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Eliseu voltou para Gilgal, e havia fome naquela terra, quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele. E Eliseu disse ao seu servo: Ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Depois deram de comer os homens, e enquanto comiam do cozido, gritavam: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: Tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: Sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento a tua bendita palavra. Pai, que o teu Espírito tenha liberdade. Usa minha vida nessa noite. Me dê intrepidez, Senhor, para ministrar aquilo que o Senhor quer através da minha vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu coloquei um título nessa mensagem: Palavra de Deus, alimento que cura. Estamos diante de um texto, irmãos, onde era momento de dificuldade. E a Bíblia diz então, onde Eliseu tinha uma escola de profetas, ele ensinava os homens de Deus o ministério dele para passar para frente. E a Bíblia diz que num determinado momento, aqueles homens estavam perto de Eliseu. Então a Bíblia diz que aqueles homens esperavam de Eliseu aquilo que ele podia trazer para eles, uma provisão da parte de Deus. Então Deus dá uma direção através da vida de Eliseu. Coloca uma panela grande no fogo. Era um tempo, irmãos, de escassez de alimento. Mas Deus falou através de Eliseu: coloca uma panela grande no fogo. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei o momento que você está vivendo, não sei qual é o seu salário, o tamanho da sua necessidade, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite: coloca uma panela grande no fogo, porque o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida é coisa grande. E independente da situação que vivemos, independente do presidente, independente do que eles vão fazer lá, porque a minha vida e a sua vida não depende de político, a nossa vida não depende de circunstâncias. Mas a Bíblia diz que aqueles homens saíram para apanhar alimento, e um daqueles homens, e eram homens de Deus, mas um daqueles homens, eu tento imaginar que ele se afastou demais, e ele acabou trazendo um alimento envenenado. Mas a Bíblia diz que ele picou aquele alimento, misturou aquele alimento e colocou na panela junto com os outros alimentos. E aqui, irmãos, através desse texto, Deus começa a alertar a mim e a você. O que você tem buscado de alimento espiritual? Estamos aqui, irmãos, diante do homem de Deus. Estamos aqui diante de uma igreja onde a palavra de Deus é o principal tema da pregação. Mas quantos ministérios, quantas igrejas têm ensinado para a igreja algo que não tem nada a ver com a Bíblia? Colocando, irmãos, isso na área espiritual. Aqueles homens estavam diante do homem de Deus, onde poderia receber o alimento de Deus e receber uma direção de Deus. Mas a Bíblia diz que um homem saiu daquele lugar, buscou um alimento diferente. Mas a Bíblia diz que ele cortou o alimento, colocou na panela. E sabe algo, irmãos, que me chamou a atenção? Aquele homem buscou um alimento. A Bíblia não fala que a intenção dele era envenenar o alimento. A Bíblia não fala que ele não era um homem de Deus.
Mas o fato é que ele picou aquele alimento e colocou na panela. E o que nós aprendemos, irmãos, com um texto desse? Quando buscamos um alimento estranho, um fogo estranho, colocamos dentro da nossa casa, ou talvez tentamos trazer até para a igreja, nós corremos o risco de não contaminar só a nossa vida, mas contaminar a igreja inteira. A Bíblia diz então, irmãos, que aqueles homens começaram a se alimentar, e eu tento imaginar que alguns começaram a passar mal. Então alguém começa a gritar: existe morte na panela. Mas era uma panela, irmãos, onde Deus tinha dado a direção, porque o alimento seria servido por um homem de Deus. O inimigo tem tentado, irmãos, infiltrar tantos ensinamentos dentro da igreja, e muitas vezes, irmãos, por momentos que vacilamos, por erros na nossa vida, fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Resultado: sofrimento, decepção, vergonha. Talvez seja o caso de muitas pessoas aqui nessa noite. Deus não te trouxe aqui nessa noite para te condenar, para te acusar de nada. Mas a palavra de Deus para mim e para você, irmãos, é sempre a oportunidade de fazermos uma reflexão daquilo que estamos fazendo da nossa vida, do nosso ministério, do nosso chamado, dos propósitos que Deus tem na nossa vida e através da nossa vida. O que nós temos buscado? Será que nós temos vivido exatamente a direção de Deus para a nossa vida? A Bíblia diz aqui, irmãos, que aqueles homens tinham uma intenção de crescer, porque todos ali, o objetivo era aprender mais de Deus. Mas um estava fora do propósito, colheu o fruto errado e acabou contaminando a igreja inteira. Vai comigo o Salmo 119. Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Irmãos, tudo que tiver fora da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, está errado. Será que nós temos sido orientados, irmãos, pela palavra do Senhor? Porque eu sei, irmãos, que aqui na igreja não tem nenhuma ministração que não é fundamentada na palavra de Deus. Mas será que na hora de tomarmos as direções da nossa vida, na nossa casa, nós temos usado a Bíblia como direção? E pode ter certeza, irmãos, que na hora de preparar um texto, uma pregação dessa, o primeiro a refletir sou eu. Porque se pautarmos a nossa vida na palavra do Senhor, se usarmos a Bíblia como direção, como luz para o nosso caminho, não tem jeito de dar errado, irmãos. Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de você, sacerdote, rejeitar o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram das leis de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa nação, irmãos, tem tanta corrupção, porque ainda falta o conhecimento. As pessoas lá fora
tem feito tanta coisa errada porque falta o conhecimento. O meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. E é uma reflexão, irmãos, para mim e para você nessa noite, nesse dia onde comemoramos a independência do nosso país, mas que devemos analisar se a nossa vida está cada vez mais dependente de Deus, porque quanto mais aprofundamos na palavra, mais dependente de Deus nós temos que ser. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós, algumas áreas da nossa vida nós queremos viver por conta própria. O propósito de Deus, irmãos, é levantar uma nação santa, uma nação liberta, e a começar por mim e por você. O meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. E esse conhecimento da palavra, ela tem que ser levada através de mim, através de você. E quando eu estava preparando essa mensagem, irmãos, a minha oração nessa noite é de pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não temos dado ensinamento para as pessoas através da nossa vida. Porque se ainda falta conhecimento por não conhecer a palavra do Senhor, a oportunidade das pessoas conhecerem a palavra do Senhor é através de mim e de você. Mas infelizmente, irmãos, muitas vezes falhamos. E quando assustamos, estamos agindo igual a maioria. Existem pessoas que falam que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. Porque a voz do povo, ela pode ser manipulada. A voz de Deus é a palavra de Deus, palavra que liberta, palavra que cura. E Deus, irmãos, Ele não nos chamou para ser maioria, Ele nos chamou para ser diferente. Mas a partir do momento que nós contaminamos as pessoas com a nossa doutrina, com a nossa palavra, aí sim as pessoas em volta de nós vão ser a maioria. Não importa, irmãos, se é a maioria da sua família que serve esse Deus Todo-Poderoso. O importante é nós termos a convicção que estamos no caminho certo, e o caminho certo é a palavra do Senhor. Deus tem um propósito para levantar essa nação através da minha vida, da sua vida. Oramos todo culto pela nossa nação. Mas será que nós vivemos em prol do crescimento, da modificação dessa nação? Será que nós vivemos esse evangelho que nós pregamos? O meu povo está perecendo porque lhe falta o conhecimento. Vai comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13. Versículo 8. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que estava toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si todas as campinas do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã. Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Qual que era o propósito de Ló, irmãos? Quando Abrão fala para ele de separar, eu tento imaginar que ele pensa imediatamente na família dele. Então ele vê as campinas do Rio Jordão, aquele lugar bonito com água. Ele sabia que ele tinha animais também para cuidar. O propósito de Ló era cuidar da família e dos animais.
Mas a Bíblia diz que ele coloca a família dele perto demais do pecado. Ele tinha a intenção de fazer isso? Não. A intenção dele era cuidar da família dele. A intenção dele era cuidar dos animais dele. E sabe qual que é a reflexão, irmãos? Quantas vezes erramos também por falta de vigilância? Às vezes, irmãos, a intenção nem é de errar, nem é de pecar. Mas às vezes permitimos que a nossa vida vá para um caminho para perto demais do pecado. E aí sabe qual que é o problema, irmãos? Consequência. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite, irmãos, para dizer para mim e para você, que ainda que você tenha feito escolhas erradas na sua vida, Deus tem o poder de mudar a minha e a sua história. Porque a Bíblia diz que se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Existe antídoto, irmãos, para o pecado. O Senhor veio para que tenhamos vida e tenhamos essa vida em abundância. Talvez você está vivendo um momento na sua vida, colhendo fruto de escolhas erradas, e o inimigo tem te acusado, que você não é digno, mas eu quero te dizer no nome de Jesus, é pela graça, é pela graça que nós somos salvos. Jesus disse para aquela mulher, Maria Madalena, no meio do pecado, vai e não peques mais. E é essa a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo tão caído, se sentindo até prostrado, mas toda vez que Deus ia falar, até com o profeta dele que estava caído, a primeira coisa que Deus falava, Jesus falava, levanta, levanta que eu quero falar com você. Posição de cristão, irmãos, não é prostrado, não é caído. Nós prostramos diante do Senhor, não diante de circunstância, não diante de pecado, não diante de dificuldade. Sabe para que serve uma corrida de obstáculos, irmãos? Para ser superado os obstáculos, porque o objetivo é chegar lá na frente. O objetivo do obstáculo não é derrubar ninguém. Ainda que o inimigo tenha colocado barreiras na sua vida, para te impedir de avançar, o propósito de Deus é que nós venhamos pular, superar cada um deles. Talvez você não tenha tido força, irmão. Talvez na maioria dos obstáculos você tenha pulado, mas ainda existe algumas pequenas pedras na sua vida que você tem tropeçado. E isso tem feito você se sentir tão impuro, tão imundo. Mas o propósito do Senhor não é esse. Jesus veio para trazer, para buscar uma igreja limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Mas Ele sabia, irmãos, que todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estavam da glória do Senhor. Jesus veio para uma igreja caída, não para uma igreja que estava liberta. A libertação vem através de Cristo Jesus. Não deixa Satanás te acusar de nada. Só que o propósito, irmãos, levanta, mas caminhe em santidade. Se você errou, levanta. Hoje é o dia que Deus te dá uma oportunidade de levantar, porque ainda que o inimigo queira que você fique caído, o propósito do Senhor é dizer para mim e para você: eu continuo te amando, eu te perdoo, eu te limpo, eu paguei um preço de sangue por você. Existe a água do Espírito Santo de Deus. Por nós, irmãos, nós não somos dignos, nós não conseguimos avançar. Eu também não sou digno de pregar a palavra do Senhor, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos estende a mão e Ele fala comigo e com você. Eu ainda continuo te amando, eu continuo confiando em você, continuo seguindo em frente, porque a caminhada pode ser difícil, mas você vai alcançar no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Mateus capítulo 8. Vai comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguia,
E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, fique limpo. Aquele homem conhecia o Senhor. Ele sabia que ele tinha o poder para mudar a vida dele naquele lugar, naquela hora. E ele então fala com Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar, o Senhor pode me curar. A lepra simbolizava o pecado. Talvez você entrou aqui se sentindo tão sujo, mas Jesus, a resposta de Jesus para mim e para você nessa noite: eu quero. Seja limpo no nome de Jesus. Seja limpo. Eu quero te limpar, eu quero te perdoar. Seja limpo. E eu tento imaginar, irmãos, que exatamente por aquele homem conhecer Jesus, ele não teve nem coragem de pedir Jesus para limpar ele. Ele fala com ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. É como se ele estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, o Senhor tem curado, o Senhor tem limpado todo mundo. Eu não sou digno do Senhor me limpar e tirar essa lepra de mim, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E a resposta de Jesus, irmãos, para mim e para você sempre vai ser essa: eu quero. Seja limpo. Você não precisa, irmão, sair daqui dessa noite da mesma forma que entrou. Você pode sair daqui totalmente limpo, totalmente liberto. Pode ser que ainda tem coisa na sua vida, irmãos, que precisa ser modificada, mas a palavra do Senhor: eu quero. Seja limpo. Saia daqui limpo nessa noite. Jó, vai comigo no livro de Jó. Jó capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Dissestes: escute, porque eu vou te falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, irmãos, um homem, onde no capítulo 1 o próprio Deus deu testemunho de Jó: veja meu servo Jó, homem íntegro que se desvia de mim. Mas na caminhada de Jó, quando vem aquela enfermidade, com permissão do Senhor, Deus coloca diante de Jó a realidade da vida dele. Um homem que Deus tinha dado testemunho, mas Jó começa a perceber que ainda tinha coisas na vida dele para mudar. Mas quando Jó começa a comparar Deus com ele, começa a ver o que era ele começa a falar com o Senhor: Pai, tantas coisas que eu precisava de revelação, e o Senhor revelou tudo para mim, mas eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu posso enxergar o Senhor. E o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é esse, que nós conhecemos o Senhor de perto. Não importa, irmãos, o que aconteceu no passado, não importa a situação que você viveu, o importante é que Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer que falamos assim: Senhor, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem ver o Senhor. Nós podemos enxergar o Senhor através da nossa fé. Nós podemos enxergar o Senhor através dos nossos irmãos. Nós podemos enxergar o Senhor através da mudança que Ele faz na nossa vida. O que nós não podemos, irmãos, é sermos ou ficarmos da mesma forma que entramos na presença do Senhor. Volta comigo no Salmo, livro de Salmo, agora Salmo 91. Salmo 91. Versículo 5: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. E você diz: o Senhor é o meu refúgio. Você faz do Altíssimo a sua morada, nenhum mal te sucederá.
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus olhos darão ordem a teu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, no nome de Jesus. Você não vai tropeçar, irmãos. É o Senhor que é a nossa fortaleza. Ainda que você tenha tropeçado tantas vezes, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza. João, vai comigo no livro de João. João capítulo 6. Versículo 51. Eu sou o pão da vida, o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. O pão que eu darei para a vida, que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Aleluia. Volta comigo agora no livro de 2 Reis. Quero convidar a equipe de louvor. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que quando aqueles homens comeram aquele alimento contaminado, a Bíblia diz que eles começaram a morrer. Mas a Bíblia diz então que Elias, ele manda trazer a farinha, e a Bíblia diz que ele manda misturar aquela farinha, e manda servir. Quando aqueles homens começam a servir e comer daquele pão, a Bíblia diz que não havia mais morte na panela. Aquela farinha, irmão, simboliza Cristo na minha vida e na sua vida. Talvez você já experimentou tantas coisas erradas na sua vida, veneno, que tirava a sua vida, que tirava a sua paz. Mas a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Eliseu já estava fazendo ali, irmãos, uma menção daquilo que Jesus ia fazer na minha vida e na sua vida. Porque quando o pão vivo que desceu do céu entra na minha vida e na sua vida, aquilo que matava não mata mais, aquilo que fazia mal não fará mal mais. Ainda que você entrou aqui nessa noite todo contaminado, todo sujo, eu quero ministrar sobre a sua vida que o pão vivo que desceu do céu está aqui nessa noite. Se ainda tem coisa para mudar na sua vida, Ele vai completar essa obra, porque Jesus tem todo o poder. Jesus tem o poder de mudar a minha vida e a sua vida nessa história. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.